diz o seguinte: acerca de redes de computadores, julgue o item subsequente. Com a criação do protocolo TCP, que é orientado a conexões, o protocolo UDP deixou de ser utilizado, certo ou errado? Bem, pessoal, para responder essa questão, nós temos que entender bem certinho o que é o protocolo TCP e o que é o protocolo UDP, para aí poder responder se está certo ou errado. Então acompanha comigo. Quando nós falamos de modelos de implementação para as redes de computadores, existe o chamado modelo OSI, que muita gente conhece como modelo OSI, que é um modelo de 7 camadas, e existe sim o modelo TCP/IP, que é o modelo base para a própria internet. E no chamado modelo TCP/IP nós temos 4 camadas, onde a primeira camada é conhecida como camada de acesso à rede, a segunda camada é a camada de internet ou interrede, a terceira camada é a camada de transporte e a quarta camada, a camada de aplicação. Essas camadas, elas possuem definições importantes, principalmente quando nós falamos de padrões e protocolos. Por exemplo, no modelo TCP/IP, lá na camada de aplicação, existem muitos protocolos que são os protocolos de aplicação, como o HTTP, que é o protocolo que permite acesso a páginas da web, o HTTPS, que permite acesso a páginas da web com conteúdo criptografado, entre outros, o FTP para transferência de arquivos, Telnet para acesso remoto, o SSH para acesso remoto criptografado, o SMTP, o POP e o IMAP são protocolos de e-mail, o SMTP para enviar, o POP e o IMAP para recebimento, e assim por diante. O DNS, que é o sistema de nome de domínios que converte as URLs em endereços de IP para se localizar onde aquele recurso se encontra armazenados, o RTP e o RTSP muito utilizados como protocolos para streaming, por exemplo, de áudio e vídeo. E por aí vai. O que eu quero mostrar para vocês é que nós temos alguns protocolos que são considerados protocolos do modelo TCP/IP, mas que estão na camada de aplicação. Já outros protocolos, como o TCP e o UDP, são protocolos que pertencem à camada de transporte. E por mais que o modelo implementado na internet seja o modelo chamado TCP/IP, na camada de transporte nós podemos usar tanto o TCP, que é o protocolo de controle de transmissão, como o UDP também. A única diferença é que o TCP é orientado à conexão, porque verifica se os dados chegaram no destino e também verifica a integridade desses dados. Isto é, verifica se os dados que saíram da origem são exatamente os mesmos dados e na mesma ordem que chegaram lá no destino. Por isso o TCP é orientado à conexão. O UDP, embora não seja orientado à conexão, ele é um protocolo não orientado à conexão, ele ainda hoje é utilizado, mesmo dentro do modelo TCP/IP. E o UDP não é orientado à conexão porque ele não verifica a integridade desses dados, muito utilizado em sistemas de streaming de vídeo e áudio, por exemplo. Então é errado dizer que em função do TCP ser orientado à conexão, o UDP que não é orientado à conexão não é mais utilizado. Errado, na camada de transporte do modelo TCP/IP, nós podemos usar o TCP e também o UDP. É claro que é verdade dizer que o TCP é orientado à conexão e o UDP não é orientado à conexão, mas os dois podem sim ser utilizados nesse modelo de implementação. Nós temos também a camada de internet ou de interrede que contém o famoso IP, que é o chamado protocolo da internet, e obviamente o IP como protocolo da internet é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet, identificando os próprios computadores e dispositivos conectados na internet. E a camada de acesso à rede, ela contém diversos padrões que nós bem conhecemos, como por exemplo o padrão Wi-Fi, o padrão DSL, o próprio padrão Ethernet para conexão de redes locais. Então aí vocês têm uma ideia da divisão de protocolos e serviços específicos que nós encontramos no modelo TCP/IP dentro de cada uma das camadas. E isso demonstra, essa imagem consegue perceber que tanto o TCP quanto o UDP ainda são usados, obviamente, na internet, porque fazem parte desse modelo. Então, quando a questão disse assim, com a criação do protocolo TCP, que é orientado a conexões. Perfeito, o protocolo TCP é orientado à conexão. Aí ele diz, o protocolo UDP deixou de ser utilizado. Mentira, errado. O protocolo UDP, embora não orientado à conexão, ainda é muito utilizado em relação a alguns recursos da internet, como por exemplo recursos de streaming de mídia, seja streaming de áudio e vídeo, muitos se utilizam de portas UDP e do protocolo em si. Certo, pessoal? Errado então essa questão.